Por favor, amados, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, do capítulo 3. A serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa de se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão da sua mulher, e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que ordenei que não comesse? Então disse Adão à mulher: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então disse o Senhor Deus à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que todas as bestas, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirás, e comerá a erva do campo, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Senhor Deus e Pai, glorioso Deus, louvado seja o teu nome para sempre. Te bendizemos, ó Pai, por este momento. Eis aí a palavra que foi lida. Venha nesta hora, ó Pai, trazer a tua instrução. Venha visitar o teu povo, ó Pai, trazendo, ó Deus, o entendimento, trazendo, ó Pai, o teu favor. Manifesta, ó Deus, a tua graça, a tua unção. Fala aos nossos corações, ó Deus. Necessitamos de ouvir a tua voz, ó Deus. Só tu podes falar, só tu podes verdadeiramente trazer a instrução, ó Pai. Visita, meu Senhor, essa localidade, visita cada coração, cada lar, cada família que está, ó Deus, conectada conosco através da internet. E no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo, eu repreendo todo mal, toda entidade maligna e todo espírito imundo, toda palavra de maldição. Que haja nesta noite salvação, cura, libertação. Que haja nesta noite o renovo, ó Pai. Manifesta a tua graça, te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu peço aos amados que se assentem. Louvamos ao Senhor por hoje estamos novamente reunidos, e feliz pela presença do nosso amigo Valmir e o Moisés. Já conhecemos de uma boa data, né? E os nossos irmãos a gente nem apresenta mais, né? A irmã Amanda e o irmão Alexandre mesmo, né? E já aprendi, né? Eu erro o nome até dos meus filhos, e é uma honra muito grande. E também não apresentamos o Lucas, porque o Lucas já é nosso. O Lucas é aquele bonitão que está ali, ó.
E estou muito feliz. Eu queria ter ido na sua casa, Lucas, mas eu tive um probleminha de saúde, não grave, né? Eu simplesmente comprei uma margarina, uma manteiga vencida e fiquei um pouquinho, por isso que eu não tive na tua casa, mas eu vou te visitar, tá bom? Bom, gente, essa mensagem tem por título O Veneno da Serpente. E aí, Pai, seu irmão Bruno, irmã Luana, nossos irmãos estavam de viagem, já voltaram, é um prazer vê-los de novo. O veneno da serpente. O que é o veneno da serpente? Basta dizer que por causa do veneno da serpente, casamentos estão destruídos, amizades são destruídas, ministérios são destruídos, até igrejas às vezes são destruídas, empreendimentos são destruídos. E qual é o veneno da serpente? A principal parte do veneno da serpente. São vários, né? Se observarmos em tudo aqui que a serpente fala para Eva, é muito semelhante àquilo que o diabo fala para Jesus lá no Jardim do Éden. Nos 40 dias que ele estava no monte de jejum. É muito semelhante. Mas vamos focar aqui no que diz. O que nós podemos observar nesse texto aqui? Observe bem que nesse texto a serpente ela faz uma calúnia de Deus contra Eva. Ela pergunta: e a serpente disse: do fruto da árvore do jardim comer. Não, é assim que Deus disse? A serpente pergunta para Eva: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? A Eva responde: sim, não comereis dele nem tocareis, porque senão morreremos. Agora, olha a réplica da serpente. A serpente diz assim, olha: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Ou seja, ela caluniou Deus. De alguma forma, Deus mentiu para você, e você não vai morrer. O que acontece é que você vai ser inteligente igual a ele. Ou seja, a serpente calunia Deus para Eva. A serpente leva a Eva a duvidar de Deus. Então, a parte mais letal do veneno da serpente, se é que podemos dizer que é a parte mais letal, porque eu não sei se teremos um período para falar de tudo que está no veneno da serpente. Se não der, a gente termina em outra pregação, porque o meu foco maior é na calúnia. A principal parte mais letal do veneno da serpente é a calúnia. Nesse ponto, a serpente calunia Deus para ela. É igual você ser amigo de uma pessoa e alguém chegar para você: tu é amigo do fulano, né? Ah, sou. Ih, rapaz, não sei não, hein? Esse rapaz, ele é legal mesmo? Né? É mais ou menos assim. Eu creio que já aconteceram com vocês isso, né? Com quem que não acontece, né? Em empresa acontece isso muito, né? Pois é. Bom, então, veja bem, amados, como eu falei, essa calúnia pode destruir casamentos, noivados, namoros, amizades, ministérios, igrejas, empreendimentos. Grandes amizades são destruídas por causa da calúnia. E o interessante é que a calúnia, ela não fica só aqui na história de Gênesis. Nós vamos ver aqui que quando em Esdras capítulo 4, você não precisa de abrir, só para constar, depois você lê com calma, que não vai dar para a gente ler. Em Esdras estava acontecendo a construção do templo. No livro de Esdras já tinham feito os muros e agora se começava a construir o templo. Os samaritanos foram e caluniaram os judeus, dizendo: olha, eles estão com esse templo aí porque não quer pagar mais imposto para o rei. Caluniaram. E por causa disso, foi
interrompida a construção do templo. Então, o que significa a construção do templo? Significa a nossa vida espiritual, que nós somos o templo do Deus vivente. O que significa edificar o templo? Estudar a palavra, crescer na graça e no conhecimento. Então dá para ter uma perspectiva do problema da calúnia. Nós iremos observar ela aqui também em Jeremias 18, 18. Você precisa de abrir. Quando Jeremias pregava contra a apostasia que havia, já prestes ao povo de Israel ser deportado para a Babilônia, os falsos profetas daquela época, para prejudicar Jeremias, eles falaram: olha, firamos Jeremias com a língua, vamos fazer uma calúnia dele, e fizeram uma calúnia de Jeremias, a ponto que ele foi preso, jogado no calabouço. Percebe como uma calúnia? Eu não vou ler todos os casos, né? Mas os casos mais emblemáticos, que é o de Esdras, agora o de Jeremias, e nós podemos ver também que nem Jesus escapou da calúnia. Observe, eu vou pedir você para abrir, Lucas 23, versículo 2. Talvez você não tenha atentado para o detalhe, um dos motivos principais da crucificação de Jesus, motivo que eu falo, né, o que causou, né, o motivo da morte dele foi para trazer a nossa salvação, mas aquilo que trouxe, observa aqui, Jesus perante Pilatos e perante Herodes, no Lucas 23, versículo 2, diz assim: e começaram a acusá-lo dizendo: havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. Está vendo aí? Fizeram uma calúnia de Jesus. Amém? E todos sabem que não foi isso que aconteceu, pelo contrário, né? Quando Jesus, é isso dar imposto a César, o que ele fala? Me dá uma moeda aí, o que tem de um lado? César, e do outro lado? Então, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. No entanto, eles caluniaram Jesus. Percebe? Então nós vemos aí que a calúnia, ela destrói. Claro que no caso aqui, eles achavam que matando Jesus ia ser a pior coisa, mal sabiam antes que a vitória estava na morte, né? Então o que eu quero falar hoje sobre calúnia, é o que Deus tem colocado no meu coração: a serpente, ao veneno e aos condutores de veneno. Então, como é que é isso? Bom, primeiramente, temos que ter muito cuidado de ouvir alguma coisa de alguém e acreditarmos. Porque se Eva duvida da serpente, ela não comia. Se o povo na época de Jeremias não aceitasse a calúnia feita contra ele, quem sabe não iriam presos para a Babilônia. Então, amados, às vezes as pessoas nem percebem, mas quantas e quantas vezes perdemos amizades são destruídas, ou ministérios, porque alguém fala de um homem de Deus e de uma mulher de Deus e alguém acredita. Bom, perceberam nas passagens que eu mostrei que calúnia é algo inerente a todo homem de Deus. Você vai ver aqui, não precisa de abrir, Mateus 5,11. Mateus 5,11 diz assim, bem-aventurado quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Quer dizer o que isso? Que ser caluniado está no pacote nosso. Jesus não enganou ninguém. Então é um perigo muito grande. Quando você ouve algo de um homem ou de uma mulher de Deus, eu não vou falar isso, não é só pastor não, qualquer pessoa, irmão, e não investigamos,
acreditamos no que vimos. Há um caso muito contado sobre um homem que tinha um cão, grande porte, um pastor alemão, e o cão era tão familiar que ele saía para caçar e deixava o cão tomando conta do garotinho, do filho dele, enquanto a esposa ia fazer os trabalhos também com ele, porque sabe como é que é roça, né? A mulher trabalha junto com o marido, né? Vai tirar leite da vaca, a mulher está junto, né? A mulher é uma bênção, né? Sem ela a gente não faz nada, né? E o que aconteceu? Quando ele chega em casa, ele encontra o cão com a boca toda suja de sangue. Na mesma hora ele pensou, matou meu filho, e deu vários tiros de espingarda e matou o cachorro, e correu para dentro para tentar salvar o garoto. Quando ele entra, ele depara com aquela cena, o menino são e salvo, e uma cobra toda despedaçada pelo cachorro. Ou seja, o cachorro tinha livrado o filho dele da morte e ele matou o cachorro. O problema da calúnia, que quem faz uma calúnia, faz com qualidade. O veneno da serpente, o caluniador, ele é perito nisso. Ele não faz uma calúnia que pareça que não é. Ele faz uma calúnia que você acredita. Então, essa mensagem é para você, em primeira instância, toda vez que alguém falar alguma coisa de você, chega para aquela pessoa e fala assim, irmão, ou se alguém chegar para falar para você alguma coisa, então tá bom, eu vou chamar o irmão para conversar, a gente, se a pessoa não sustentar, não aceite, ou então, pelo menos, amado, mas tem tanta lógica para ser verdade, duvide, vá para ver. Há um caso que os antigos contam que no tempo da guerra, um homem foi para a guerra, deixou sua esposa e sabe como é que é a guerra, né? Voltou anos depois da guerra, quando a guerra termina. Quando ele chega em casa, ele chega de noite e quando ele olha pela janela, ele vê o quê? Um homem dormindo na mesma cama com a esposa dele. Ele pensa, vou matar. E ele já estava se preparando para matar o homem que estava na mesma cama com a esposa dele, quando esse homem se levanta e começa a gritar, e acende a luz, porque viu a silhueta, mãe, tem um homem lá fora. Quando ele ouve, mãe, tem um homem lá fora, ele olha, ele não teve saída, porque esse homem que estava na mesma cama com a mãe dele, era a cara dele. Parece que ele estava se olhando no espelho. Ele entra, abraça a mulher dele, quem é essa pessoa? A ela, meu amor, eu não sabia, quando você foi para a guerra eu estava grávida. Ele ia matar o próprio filho. Percebe? A calúnia é mais ou menos assim. Parece que é. Tu tem toda a certeza que é, mas não é. E às vezes, quantas amizades são destruídas, quantos planos não seriam destruídos só por causa de acreditarmos em algo que parece, tem todo jeito que é, mas não é. E há o condutor da calúnia, é aquele que ouve, não, se fulano falou, e repete. Ou seja, ele conduz o veneno da serpente. Amado, toda vez que você ouvir falar de qualquer homem ou mulher de Deus, qualquer coisa, investigue. É igual as fake news, né? De vez em quando alguém me manda uma mensagem assim, meu Deus, eu vou olhar lá, é mentira. Aí às vezes eu falo, irmão, aqui, aí eu mando de volta, não é. Às vezes eu deixo para lá porque, irmão, não saia compartilhando qualquer coisa que mandam para você, porque nem tudo que parece ser é. Então, há o veneno da serpente, mas há os condutores de veneno, aqueles que levam, achando que é verdade, algo que não é. É um caso muito antigo, você encontra ele até na internet aí, de um pastor,
E até onde eu sei, o caso é verídico. É muito antiga essa história. Que um dia, num culto de escola dominical, uma mulher se levanta dentro do culto e fala: eu vou falar, eu não aguento mais segurar, eu quero falar. Aí o pastor dá a oportunidade para ela, ela fala: eu sou amante do pastor. Aí que maluquice é essa, mulher? Para de falar isso. E ela foi falando: não, agora eu vou falar a verdade, eu sou amante dele. Aí, é mentira, não é mentira, e a esposa dele mandando ela calar. Ela falou assim: vocês não estão acreditando não, mas eu vou provar para você que eu sou amante dele. Ele tem uma marca assim nas partes íntimas. Na hora que ela falou isso, aí a mulher do pastor ficou contra o pastor. A igreja esvaziou, o culto terminou por ali, e o pastor foi exonerado da igreja. Os anos se passaram. Um dia, uma ligação para o pastor presidente da igreja, e aí ele perguntou: quem está falando? Ele falou: pastor, vem aqui no hospital, eu quero falar contigo. Aí ele foi no hospital, a mulher estava com câncer, próximo da morte, e fala para ele assim: está lembrado de mim? Não, como eu vou lembrar da senhora? Não lembro da senhora. Você não lembra uma mulher que falou que era amante do pastor, aquela coisa? Sou eu. E daí? Pois é, aquilo foi uma mentira, foi uma calúnia. Eu nunca fui amante do pastor. Que não, claro que você era, você falou até de uma marca íntima que ele tinha. Pois é, pastor, eu inventei aquilo. É porque, na época, eu tinha uma amiga que trabalhava no hospital, eu era faxineira, e o pastor estava lá, e eu pedi para entrar, e eu espiei o pastor, pois eu sabia dessa marca. Na hora que ela falou, o coração do pastor saiu do coração e foi para a barriga. Ele imaginou a loucura que ele fez. O pastor nem foi para casa. Dali mesmo, ele rumou para a casa do pastor que havia sido exonerado. Quando ele chega lá, ele pede 1000 perdões ao pastor que havia sido exonerado, pega a credencial do pastor e fala: pastor, está aqui a sua credencial, você pode voltar a dirigir a igreja. E o pastor falou assim: não, pastor, o senhor não vai me devolver minha família? Minha mulher já casou, já tem outros filhos. Esses anos todos eu fui manchado. O senhor não acreditou em mim. Então eu não quero a credencial. Pode levar a credencial. Eu só aceitaria a credencial se você me devolvesse a minha família. Percebe? Como uma calúnia, às vezes tem toda a cara de verdade e às vezes não é. E essa arma do diabo, ele nunca vai deixar de usar. Por que estamos falando isso? Simples, amados. O tabernáculo se moveu, o ministério IBC, a nossa igreja, eu não digo a de Campo Grande, o ministério como um todo, Deus está levando para um outro nível, porque é de fé em fé, de glória em glória, e o inimigo não vai deixar por menos, ele vai usar as armas. Não pense que o inimigo vai ficar batendo palma e dizendo: que legal, o ministério está crescendo, outras igrejas estão se abrindo, as igrejas estão aumentando. Não vai, irmãos. E uma das armas que ele vai usar no veneno dele é a calúnia. E se nós não tivermos cuidado com isso, podemos ser sim picados pelo veneno da serpente, que é a calúnia. Eu não vou falar aqui, mas eu já perdi a conta de casos de calúnias e resultados catastróficos. Às vezes a gente se belisca para acreditar como pessoas têm coragem de mentir como quem toma um sorvete, entende? E como nós, tendo a Bíblia na mão, ainda somos picados por essa serpente e acreditamos. Teria muitos outros casos na Bíblia de calúnia, mas nós vamos avançar um pouco sobre isso, porque além de eu falar para vocês de ter cuidado com esse veneno,
tá? Porque vai acontecer, porque Deus, irmãos, Ele está sempre à frente do problema. Hoje, eu não sei, porque Deus mandou eu pregar nesse tema, mas lá na frente, a gente descobre por quê, não é verdade? Esse tempo atrás, eu preguei uma mensagem que eu nem gosto de pregar, né? E esses dias eu recebi um feedback de uma irmã maravilhoso. Eu me emocionei de ouvir o quanto a mensagem falou para ela. E quando eu ministrei aquela mensagem, eu não queria. Foi até aquela mensagem que tem por título Submissão. Então, amados, Deus está sempre à frente do problema. Então, se Ele está falando dessa forma, é porque temos que ter cuidado. Mas a segunda coisa importante a falar sobre a calúnia é que eu não sei que você que me ouve na internet, os internautas, que possa porventura ter sofrido. Quem sabe você é uma pessoa que está desanimado de fazer a obra de Deus porque passou por uma calúnia. Quem sabe você teve uma perda grande por causa de uma calúnia. A primeira coisa que eu quero falar para você, que se você está entristecido porque foi caluniado, você não deveria estar. Porque a palavra fala, quando a palavra diz bem-aventurado, a tradução é felizes. Então, Mateus 5,11 está dizendo, felizes, vamos ler. Opa, eu estou em Lucas, querendo ler Mateus, não pode. Mateus 5,11, vamos ler só para fundamentar. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Bom, olha só que controvérsia que há. Aquilo que trouxe a tristeza para você, deveria trazer alegria. Então, se alguém ousa querer fazer a obra de Deus e achar que vai ficar livre da calúnia, olha, nós estamos aqui num treinamento frenético dos obreiros, né? Porque não tem como a igreja continuar crescendo da forma que está e não ter obreiros, né? Então, da agora para frente, o treinamento é intenso. Já tive algum retorno de alguns irmãos que estão se posicionando para se tornarem obreiros, porque se eu tentar fazer essa obra sem a ajuda da igreja, até porque eu já não sou mais um garotão, né? Eu não vou aguentar, nem eu nem minha esposa. E se você pensa em ser obreiro ou fazer qualquer coisa na obra de Deus, já se prepare que haverá calúnia. Não estou te desanimando, é o texto que está dizendo. Só que isso não é motivo para você se entristecer, é motivo para você aqui, ó, exultar e alegrai-vos. Percebe o porquê da mensagem? Porque às vezes existe um problema muito sério, né? Quando as pessoas, como é que se diz, incentivar alguém a fazer algo, mostra só um lado, não é legal, entende? Até porque ninguém é obrigado a querer ser obreiro, né? Ninguém é obrigado a nada. Eu não estou aqui obrigado, eu estou aqui por amor, não é verdade? Então, se o Espírito Santo se move em alguém para fazer a obra de Deus, dizer isso para essa pessoa não vai mudar a situação. O detalhe é que, quando a palavra fala bem-aventurado e alegrai-vos, porque é grande o galardão nos céus, é que tem um detalhe que talvez algumas pessoas não contem, que apesar de quando você é um obreiro, claro que o nosso ministério não consagra obreiro, mas todo mundo que faz a obra é obreiro em potencial, né? Nosso ministério consagra diáconos, evangelistas, pastores, né? Mas se você é um porteiro, você é um obreiro em potencial. Se você trabalha na mídia da igreja, você é um obreiro em potencial, né? E tem um detalhe, irmãos, que apesar de quando você faz a obra de Deus, você está suscetível à calúnia, por outro lado, tem um bônus.
Porque enquanto você está sofrendo calúnias e injúrias, a presença do Senhor se torna maior na tua vida. E é por isso que você suporta. Porque a palavra fala que Deus não nos deixará ser tentado além do que possamos suportar. Enquanto você sofre calúnias e injúrias, pedradas, espinhos, uma bola de fogo estava sobre a sua cabeça, a glória de Deus desce sobre você, e você não se sente abalado por isso. Entende? Mas explicar que está no pacote, temos que falar. O próprio Salomão fala que todo trabalho em destreza, em obras, traz ao seu próximo a inveja. Quem é o caluniador? É o invejoso. Por que eles caluniaram Jesus? Eles morriam de inveja de Jesus, irmão. A inveja vem lá de Caim e Abel, irmão. E vai. A inveja, eu não vou dizer que é como um fio de ouro, que dá muito moral para a inveja, dizer que é um fio de ouro que corre a Bíblia, eu não vou falar isso, né? A inveja é um fio nojento que corre a Bíblia toda, mas ela corre, irmão, de Caim a Jesus, aos apóstolos. E hoje eu falo para pessoas, e eu creio que talvez você que está me ouvindo esteja parado, que você talvez nem parou para pensar que você foi chamado para ser caluniado. Você foi chamado para viver com uma tocha de fogo na sua cabeça? Você foi chamado para viver sentindo o céu aqui na terra? Mas você foi chamado, sim, para ser caluniado. Dessa você não tem como fugir. Só que enquanto as calúnias acontecem, se você perceber, a unção maior desce sobre você. Quando? Quando você não murmura pela calúnia, quando você não se entristece por causa da calúnia. Por que estamos falando? Irmão, talvez você nem parou para pensar. Quando você não entende o que você está passando, você fica fadado à murmuração. E a murmuração, não parece, mas dê uma olhadinha no Velho Testamento. O que aconteceu com as pessoas que murmuravam? Irmão, a nossa murmuração entristece o Espírito Santo. Já quando você está preparado para entender que haverá sim a calúnia, você leva de boa, você entende porque você foi chamado. O que Paulo fala para Timóteo? Timóteo, sofre, pois, as aflições, como um bom soldado de Cristo, de que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Amado, manejar a palavra da verdade não é só o fato de você pregar para alguém, é de você usar ela na tua vida, e entender ao que você está suscetível a passar, que é a calúnia, que é a zombaria. Lembra quando Neemias estava edificando o muro? O que eles falaram para Neemias? Zombaram de Neemias. Então, se você está pensando em fazer obra e ninguém vai zombar de você, não vai ter jeito. E tu está construindo esse muro aí? Uma raposa vai derrubar esse muro. Não foi isso? E aí o que aconteceu? Eles continuaram a construir o muro. Agora observe, com uma mão eles construíam o muro e com a outra mão estava na espada, ou seja, estavam... O que quer dizer isso, irmão? Que você vai andar armado? Não! Com uma mão você faz a obra, com a outra você lê a Bíblia. Usa a espada, ou você caluniado, aí você se prepara. Percebe? Fazendo a obra e olhando. Não podemos, irmãos, ignorar pontos da Bíblia que são inerentes a todo aquele que faz a vontade de Deus. Achar, eu vou fazer a obra de Deus e todo mundo vai bater. Não vai. Eu sei que eu falo para pessoas aqui, eu sei que o Espírito Santo não me colocou essa mensagem, eu sei que hoje tem pessoas me ouvindo, ou pelo YouTube, ou pelo Facebook, que parou porque sofreu uma calúnia grave. E talvez até de alguém que ele nem imaginava, né? Talvez foi uma calúnia de uma pessoa que ele considerava. Mas eu volto a te falar, Jesus não enganou ninguém. A calúnia é inerente ao homem de Deus. Mas na parte do veneno da serpente, não está só a calúnia. Bom, primeiro, ele caluniou, né? Vamos voltar para lá, para Gênesis, que é a nossa âncora. É importante mentalizar, antes da gente prosseguir,
quanta coisa foi perdida por Adão e Eva por causa dessa calúnia. Saíram do paraíso, teve dores na gestação, na conceição, quer dizer, e teve que trabalhar. Então, olha quanto prejuízo traz a calúnia. Mas observa bem, a réplica da serpente está no versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Bom, então, agora no veneno da serpente, só até aqui, amados. Presta atenção aqui, olhe para cá um pouquinho, para você não se perder. Veja bem, esse veneno não é só a calúnia, é também o quê? A mentira. Foi calúnia e foi mentira. Ao mesmo tempo que ele mente para ela, dizendo que eles não ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal, de alguma forma ela diz para Eva, vocês não são plenos, porque vocês não conhecem o bem e o mal, vocês são inocentes. Amados, hoje é o mesmo veneno que ele usa contra as pessoas. Alguém não conhece o Evangelho, é chamado para o Evangelho, e ele diz assim: você não é feliz, porque você anda de carro popular, se você comprar um sedã, aí você vai achar que você é o cara. Você não é feliz porque você não mora numa mansão. Então cria na mente dele uma ideia que Jesus morreu na cruz para dar a ele uma mansão, um sedã, uma Ferrari, uma Lamborghini. Percebe? Além da calúnia, a mentira que há no veneno da serpente, ela entra na mente das pessoas e coloca ela, você não é feliz por isso. E lá no interior da pessoa, a pessoa aceita aquilo. E acha que vai para Jesus por causa disso. É um veneno. Achar que você vai fazer alguma coisa e conseguir alguma coisa em troca. Por quê, amados? Porque um dos motivos maiores de ir para Jesus não é por ganhar uma casa própria ou uma cura física. Um dos maiores motivos de irmos até Jesus é para agradecer que Ele morreu na cruz por nós. Eu fico olhando assim, alguém fala assim, venha receber a sua bênção, né? Gente, Deus envia o seu Filho para morrer na cruz por nós, para nos libertar do poder das trevas. Nós já recebemos a bênção, irmão. O Evangelho é o único lugar onde você entra e senta na janela. Você vem todo torto, Ele zera a sua culpa e te liga com Deus. As pessoas que não conhecem o Evangelho ficam sem entender. Como é que pode? Alguém fez isso e aquilo de errado e agora fala que é filho de Deus, que tem o Espírito Santo? Pois é surreal mesmo. E como é que eu posso achar que eu tenho que ir para Jesus por algo que Ele vai me dar, se Ele já me deu? Pensa bem, um amigo teu te ajuda, tipo, um exemplo, o teu carro quebra, e um amigo teu fala, eu tenho 2 carros, vou te dar esse carro aí de presente. Aí algum dia você fala para o teu amigo, puxa, você nunca me ajudou? Se ele te deu um carro de presente? Só que Jesus não deu um carro, Ele deu o Filho. Deus não deu o carro, Deus deu o Filho dele para morrer por nós, para nos religar com Ele, para nos isentar de culpa, para fazer de nós sermos templo do Espírito Santo. E eles falam, venha receber a sua bênção. Então, uma outra parte do veneno da serpente é colocar na nossa mente que a razão da nossa infelicidade está em algo que nós
Não temos. E esse mesmo veneno, o diabo usa contra Jesus lá no monte do deserto. Ele mostra os reinos, a glória dos reinos do mundo e fala: olha, ó, se você se prostrar diante de mim, tudo te darei. E não parece, amados, mas há muitas pessoas indo para o Evangelho por coisas materiais ou para se sentirem reconhecidos, para se sentirem plenos de uma forma. E as profecias são inúmeras por aí, né? Olha, Deus vai soprar o teu nome aos 4 cantos da terra, você vai ser um pregador famoso, você vai ser um cantor famoso. E as pessoas viajam nessa maionese, vivem em prol disso. Como é que se descobre isso? Simples. Tira o cargo de alguém, o cara sai da igreja. Estou nessa estrada há muito tempo, irmãos, já cansei de ver essa cena. Tirou o cargo do irmão, acabou. E pessoas acreditando, irmãos, que a igreja é um local de promoção pessoal, mostrar sua bela voz. Acreditam que a promoção pessoal de se virar um pastor, um evangelista, um presbítero, tá, irmãos, pessoas indo atrás de título, uma carteira de seminário, e essa é mentira, é outra parte do veneno da serpente. Além da calúnia, a mentira. Claro que a calúnia é uma mentira, mas uma mentira em relação a Deus. Observe que para Eva, preste atenção, ele fala: Eva, você não vai morrer. Ele falou para você não comer, porque se você comer, você vai ser igual a ele, conhecendo o bem e o mal. Hoje ele fala a mesma coisa: olha, Deus quer fazer você virar um empresário, Deus quer te exaltar. Tem gente que pensa que ser exaltado por Deus é deixar de ser diácono para virar pastor. Se soubesse quanto sapo o pastor engole, não queria nem ser. Irmãos, há pessoas fazendo um tour pelas igrejas até encontrar alguém para consagrar ele a pastor, e depois, quando é consagrado, não estão bem. Percebe que não se sentiram realizados. Por quê? Porque o veneno da serpente trouxe na mente dele uma ideia que ele se sentiria realizado se ele se tornasse um cantor famoso, ou um pastor, ou o que quer que seja. Então, entender o veneno da serpente faz toda uma diferença quando nós estamos caminhando com o Senhor, porque a principal arma da serpente no veneno dela, quando não é uma calúnia contra alguém, contra um homem de Deus ou contra Deus, é mentir para você. E uma das maiores mentiras que nós mentimos é para nós mesmos. Eu não sou pleno porque não arrumei o casamento que eu queria. Eu não estou feliz. Se você quer casar para ser feliz, vou te dar um conselho: não case. Você não tem que casar para ser feliz, você tem que ser feliz para poder casar. E há muitas pessoas que casaram para ser feliz e nunca conseguem ser felizes. Amados, quando Jesus realmente está preenchendo o nosso coração, nós somos felizes, e felizes nós casamos e fazemos alguém feliz. Mas quando somos infelizes e casamos para ser feliz, tentamos encontrar a felicidade na pessoa amada, jamais encontraremos aquilo que só Deus pode nos dar. Então, o veneno da serpente é a mentira, que ela mente para a gente mesmo, coloca no coração das pessoas. E há pessoas enfermas, doentes,
problemáticas, porque ela viveu o devaneio que alguém falou para ela que Deus iria exaltar ela, fazendo ela se tornar isso ou aquilo. O ministério vai ficar enorme, e o cara viaja nisso aí. E depois percebe que não se realizou. Por quê, irmãos? Só existe uma pessoa que pode preencher o nosso vazio existencial, que é Jesus. Todas as vezes que alguém tenta maquiar isso, não vai ser feliz. Então, essa mentira que o inimigo prega, continua, irmãos. Eu vejo por aí, a toda hora, alguém vivendo essa ideia de que na casa de Deus ele vai, aí não, mas alguém fala, mas a palavra não fala que Jó era rico, que Abraão era rico? Se eu sou filho de Deus, eu vou ser rico também. Mas em que tempo que ele era rico? Na velha aliança. Quando Jesus vem, alguém pergunta para Jesus: restaurarás a esse tempo o reino a Israel? Porque Israel era colônia de Roma. Ele fala: não vos compete saber. Em um outro momento ele fala: o meu reino não é desse mundo. Somos peregrinos em terras estranhas, amados. Eles criam essa ideia, e nós vivemos essa mentira de achar: eu não sou feliz porque eu não tenho uma casa de cobertura que nem o fulano tem. Depois ele consegue a casa de cobertura e descobre que continua vazio. Ou talvez nem pare para imaginar que nesse exato momento alguém está se suicidando na sua casa de cobertura. Não há pecado algum, amados, em termos alguma coisa nesse mundo. O problema é quando acreditamos na mentira da serpente, que a nossa felicidade está em ter. Hoje nós vivemos um momento em que as pessoas, em que os homens amam as coisas e usam as pessoas, ao invés de amar as pessoas e usarem as coisas. E pessoas são usadas. Vem para esse ministério que eu vou te consagrar isso. Eu já cansei de ouvir isso, irmãos. Já cansei de ouvir essa história. E as pessoas vivem isso, irmãos. Não entendem o que é o reino. É ao contrário. Se você entender o que é seu, tu quer ver a aula de Jesus para os obreiros, quando ia começar, quando Jesus estava para ir embora, ele foi dar praticamente a última aula para os obreiros. Sabe qual foi? O lava-pés. Porque um pouquinho, se você ler os episódios anteriores ao lava-pés, você vai encontrar Jesus vem chegando e eles estavam discutindo quem era o maior no reino dos céus. Pode ler depois em casa com calma a sequência dos fatos. Para você entender a sequência dos fatos, você tem que pegar os 3 evangelhos sinóticos e o 4 também. E você fazendo a junção dele, você vai observar, as cenas são assim: Jesus chega, enquanto ele discutindo quem é o maior. Aí ele fala, ele pega uma criança e fala: aquele que quiser ser o maior, seja como uma criança. E depois vem o lava-pés. O que ele fala? No meio de vós, os maiores mandam dos menores. Agora, no reino, não será assim. Aquele que quiser ser o maior, seja de todos o serviçal. Ou, em outras formas, se você quer crescer, você vai ter que ser o menor. Então, ao contrário. Eu sempre conto isso. Enquanto eu era obreiro, eu era presbítero. Enquanto eu era obreiro, eu engolia assim, aquele girinozinho assim, ó. Viu o girino? É um sapinho, parece um peixinho. Aí quando a gente vira diácono, presbítero, aí a gente já engole sapinho assim maior. Quando você vira pastor, aí você engole o sapo boi.
Só que você não engole por pressão não, irmãos, é que você tem a misericórdia te envolve. E há pessoas que pensam que no reino, ser grande é ser o dono da boca. Tem gente que não gosta de pastor que seja comum, não. Tem gente que acha que ser pastor é ser o dono da boca, é gritar mais alto e bater na mesa. E vem para o reino querendo ser pastor. Já que no mundo eu sou faxineiro lá no meu trabalho, já que lá em casa nem a minha mulher me respeita, até o cachorro quer me morder, eu vou ver se eu viro pastor, que lá eu vou... As pessoas pensam nisso. E a última aula de Jesus foi essa. Ele lavou os pés do discípulo. Olha, aqui vai ser diferente. Então eu vou te dar uma ideia. Se você não está preparado a ter paciência, irmão, o que é a igreja, irmãos? É o local de pessoas enfermas curando pessoas enfermas. Então, talvez você que me ouve esteja desanimado, que contaram para você algo que não corresponde à realidade. Ser obreiro, ser pastor, é ser pessoa paciente. Dá uma olhadinha lá em Jesus, irmão. Às vezes o membro quer te ensinar. Lembra? Pedro queria ensinar Jesus. Jesus falou, ó, Pedro, eu vou lavar teus pés. Não, Jesus, lavar meu pé é coisa nenhuma. Se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro agora vai ensinar Jesus. Não, então vou te ensinar, como é que é, Jesus? Ó, então, se é para lavar, lava o corpo todo. Dá para ver dar umas pregadinhas nas minhas... Não, Pedro, não. Pedro queria ensinar Jesus, irmão. Na época, quando ele falou que ia ser crucificado, Pedro chama Jesus, chega aqui, Jesus te dá um conselho aqui, vem cá, ó, seguinte, não vai morrer, Jesus, não vai, tu tá doido, Jesus, vai ser o cara te matar, Jesus? Vai ensinar Jesus. De vez em quando alguém me chama, de um cantinho, e fala assim, ô pastor, pega leve lá no Facebook. Pastor, tu pega muito. Irmãos, tu acha que eu gosto de pregar o que eu prego? Se fosse eu escolher, eu só ia pregar chocolate, irmão. Tu acha que eu gosto de ser maltratado? Mas ai de mim se eu não pregar contra o pecado, irmão. Ai de mim se eu não pregar o que Deus manda pregar. Vira e mexe, alguém fala, ô pastor, adoça mais um pouquinho. Irmão, se eu pudesse eu adoçava. Quer que eu fale a verdade? Já adocei. Eu já tentei. Só que ai de mim se eu não pregar. A palavra fala, ai de vós, mestres, receberão mais duro juízo. Ai de mim, se Deus mandar pregar desse tamanho, eu diminuir. É melhor eu renunciar, falar, Senhor, eu não vou fazer mais a tua obra, mas mudar eu não mudo. O problema é que às vezes a gente perde amigos, né? Perde seguidores. De vez em quando eu prego uma mensagem aqui que os seguidores da página fazem desce. Que beleza. Irmãos, eu não estou preocupado em... Tem gente que está achando que eu estou preocupado no canal crescer. Não, irmão, eu estou preocupado em achar pessoas, homens e mulheres, que queiram Jesus. E graças a Deus que eu tenho encontrado. Porque existem sim 7.000 varões que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Tem gente que está confundido do propósito de pregar o evangelho. Irmão, o propósito de pregar o evangelho não é fazer página, canal crescer. Se crescer, glória a Deus. O propósito fundamental é pregar aquilo que Jesus manda pregar. E há pessoas confundidas com o reino, irmãos. Eu tenho encontrado pessoas que viraram mundo para conseguir consagração a pastor, a evangelista, a virar cantor, e hoje estão destruídos. Por quê? Foram levados a um cargo que não estavam preparados, irmãos. Quando você se torna algo que você não está preparado, você não suporta as pedradas. Então, desvenando da serpente, irmão, eu nunca vi uma época de tantas pessoas vazias. Pessoas que acham, irmãos, que elas não são ninguém, porque você é o que? Eu sou um simples diácono. Você é o quê? Um simples diácono? Tu tá falando sério ou tu tá brincando? Simples o quê, irmão? Estevão era um diácono, cheio do Espírito Santo, onde ele passava ficava um rastro de cura.
corta um dedinho, corta o teu dedo mindinho, vê se vai dar para você fazer as coisas normal. Irmãos, o corpo de Cristo precisa de todos. Já vi casos, irmãos, de crente que era um maravilhoso diácono, vários casos, até o dia que acharam que para agradar, consagraram a presbítero, acabou com o homem. Como, irmãos, é igual homem e mulher, e colocaram na mente da mulher que a mulher não é nada, se ela for do lar. Não estou pregando contra a mulher trabalhar não, porque as mulheres trabalhavam na roça, eu estou dizendo do fato de alguém dizer que uma mulher que é mãe, que é do lar, que cuida do seu filho, é pouca coisa. Que isso, irmão? A palavra fala que Deus criou o corpo, dando honra ao que precisava dela. Irmãos, qual é a parte do corpo de Cristo que precisava mais de honra? Era a mulher. Não foi a mulher que fez o problema? Deus honrou ela. O homem é muito machão, né? Mas quem é que traz a vida a uma criança? A mulher. Quem é que tem a função de ensinar o evangelho ao filho? Não é a mulher. A mulher salvar-se-á dando luz a filhos. É essa luz aqui, tá? Porque se fosse essa luz aqui, de gravidez, então precisava Jesus morrer na cruz, né? Era só engravidar e ia ser salvo. Então, a mulher salvar-se-á dando luz a filhos. Bom, Deus honrou demais a mulher. E alguém falou, a mulher não é ninguém porque... Não, irmão. Então, o veneno da serpente é colocar nas pessoas que a infelicidade dela é porque ela não tem reconhecimento, e pessoas estão atrás de reconhecimento, irmãos, atrás de um lugarzinho ao sol, de brilharem, de aparecer, quando que, irmãos, quando você está bem aqui dentro, as outras coisas fluem naturalmente. Então, amados, o veneno da serpente é dizer para você que você não está bem por isso ou por aquilo. É esse o veneno. Vivemos o evangelho, irmãos, da promoção pessoal. Pessoas que postam coisa na internet e ficam iradas se não tiver muitos likes. As pessoas estão atrás de... Eu nunca vi uma geração tão vazia. Há poucos, não sei se já tem um ano, um menino se suicidou porque ele fez uma coisa na internet e alguém falou mal, o menino se suicidou. Nós estamos numa época que as pessoas estão atrás de serem reconhecidas, mas se esquecem que Jesus disse o quê? Apartai-vos de mim que eu nunca vos conheci, Mateus 7:23. Irmãos, você não precisa ser reconhecido pelo mundo, o importante é ser reconhecido pelos céus. Só quando você caminha em direção a ser reconhecida por Deus, aí sim, não tem como alguém cheio de Deus não brilhar. Tem? Não tem. Mas veja bem, a pessoa foi em direção a quem? A Cristo. Bom, é impossível alguém cheio de Espírito Santo, irmão, um crente cheio de Espírito Santo é assim, ele vai trabalhar na empresa, está uniformizado, tudo igual, ninguém sabe quem é quem, porque é uniforme, né, às vezes até que está com um capacete. Quem é cheio do Espírito Santo, meu irmão, no meio daquela galera todinha igualzinho, ele brilha. Ele brilha. As pessoas procuram ele. O que você tem, cara? É diferente. Ô mulher, a mulher tem lugar que trabalha com gorro, ainda tem um negócio para botar aqui na boca. Fala, quem é você? Tu é de onde? Eu sou de Campo Grande. Não, mas você transmite uma paz. Irmãos, ninguém cheio do Espírito Santo fica no anonimato. Isso é fato. Agora, buscar autopromoção, pessoas estão preocupadas com títulos, e o veneno da serpente com Eva foi isso. Você vai ser igual a ele, conhecendo bem o mal. Então as pessoas estão vindo para o evangelho, e isso é muito letal, com uma mentira, com um engano na mente dele, que se ele ser um pastor, se ele ser um evangelista, se ele ser um presbítero, se ele cantar, e as pessoas brigam para cantar em igrejas, fazer uma coreografia, as pessoas brigam por um palco, acham que a igreja é um palco, é uma vitrine para mostrar sua bela voz, sua bela performance coreográfica, para mostrar. Não é, irmãos, a igreja é o local de pessoas, primeiramente, arrependidas, que reconhecem que precisam de Deus. A igreja é o lugar de pessoas
que reconhece o sacrifício de Cristo, que para que eu e você estivéssemos aqui assentados nas regiões celestiais em Cristo, Ele ganhou uma coroa de espinhos, Ele foi envergonhado, Ele foi crucificado. Então temos que agradecer e louvar Ele por isso. E se isso tudo não te faz você se sentir grande, você não entendeu o Evangelho. Não entendeu? Porque eu não me sinto maior do que ninguém, mas eu me sinto amado. Irmãos, Jesus não morreu como se Ele morresse por um, separadamente. Se você ainda não sentiu todo esse amor, e hoje você está se sentindo pequeno, eu quero que você mentalize isso. Para que você tivesse vida, Ele morreu. Para que você não fosse envergonhado, Ele foi envergonhado. Cuspida no rosto, coroa de espinho. Eu digo para você, em nome de Jesus, sinta esse amor, sinta essa exaltação, sinta essa unção, porque o resto é só complemento. Ninguém tem um amor como esse, que Deus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você consegue se sentir menor? Você consegue sentir nada sendo amado dessa forma? Ainda que o inimigo tente te acusar pelo teu passado, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e da morte. É Deus que nos justifica. Então você não pode ir procurar nada mais, só precisa caminhar nesse amor, se aconchegar nesse amor, viver nesse amor, buscar esse amor. Buscai o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, mas como complemento. Amém? Esta é a palavra de Deus para nós nessa noite. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu sei que neste momento há muitas pessoas nos ouvindo. Ó Deus, quantos, ó Pai, que desanimaram por causa de uma calúnia, quantos que pararam, ó Pai, porque não foram avisados que viriam pedradas, espinhos, calúnias, flechadas. Ó Pai, sara esse coração ferido, ó Deus, dê graça a essa pessoa para perdoar quem o caluniou, porque ela é bem-aventurada, como diz a palavra. Ó Pai, quantos, ó Deus, que estão no reino de Deus procurando reconhecimento, ó Deus, ó Pai, faça essa pessoa sentir todo o amor que Tu teve para com ela, enviando Seu Filho Jesus Cristo, para morrer por ela, Senhor. Ó Deus, eu oro por essa pessoa que está com ansiedade e depressão, que nesta hora, Pai, ela sinta todo o amor, que ela sinta o quanto ela é amada por Ti, Senhor, e não pense mais que a igreja é lugar de autopromoção, porque a maior promoção nós já temos, somos chamados Teus filhos, e sim, Senhor, um dia iremos morar nos céus. Eu Te peço tudo isso em nome de Jesus, amém.